Oi, gente, deu um bugzinho aí. Pri, deixa que eu mando o convite com você, tá? Deixa que eu mando o convite. Deixa eu só fixar aqui pro pessoal saber do que a gente vai falar. A Pri, que hipótese. Beleza. Deixa eu fixar aqui. Eita. Agora eu vou mandar o convite pra você. E você. E tá? Boa noite. Agora sim. Agora Boa sim. noite. Tudo Agora bom, sim. Pri? Tudo bom? É contigo. Beleza. Então, primeiro eu vou me apresentar e depois eu passo a bola para você, tá bom? Então, Certo. gente, meu nome é Ana. Tô aqui no Cantinho Espírita com vocês já há alguns anos, né? E desde que começou o isolamento social, há mais de um mês mais ou menos, que eu tenho recebido pessoas aqui para a gente falar sobre diversos temas. A gente já recebeu o Juruca Evangelista, a gente já recebeu o André do Espírita Nerd, a gente já recebeu o Júlio do Coaching Espírita, a Yasmin do Feminismo à Luz do Espírita. E se bem que Júlio e Yasmin é meio que carta repetida do baralho, né? Vocês já conhecem, já fazem parte das lives, né? Então é a primeira vez que a Pri tá aqui, a Priscila, e o André esteve aqui semana passada para falar sobre ciência e espiritismo. E próxima semana a gente vai ter o Júlio aqui novamente para a gente falar sobre coragem para mudar, tá? Então já tô adiantando aí. Eu sou paraibana, mas eu resido no Pará, na região norte do nosso país já tem há mais de 10 anos. Mais ou menos esse meu período eu tenho de espiritismo, e enfim. E hoje eu convidei, né? Hoje não, já tem algum tempo, alguns dias que eu convidei a Priscila para a gente tratar sobre esse tema, tá? Então a Priscila agora ela vai se apresentar, ela vai falar um pouquinho de onde é que surgiu a ideia do IG, o que é que ela faz, o que é que ela não faz, do que ela gosta, do que ela não gosta, enfim, vai lá. Boa noite, pessoal. Primeiro, quero agradecer pelo convite, né? Estou estreando aqui em grande estilo. Espero que eu não me perca muito, né? O nervosismo dá aquela chegadinha, mas vai dar tudo certo. Bom, eu sou fotógrafa e videomaker, né? Eu trabalho com isso já há um tempo. Embora seja formada em artes plásticas, a arte sempre esteve presente na minha vida. Sou espírita, obviamente, há mais ou menos 10 anos, mas agora, de fato, nesse momento, é que eu vim me declarar e realmente me interessar e querer trabalhar, né? Querer fazer parte da seara espírita. E daí surgiu a ideia do IG, primeiro veio a ideia do canal, né? Do Aplique Espírita, e a ideia do canal era de compartilhar conhecimento. À medida que eu vou aprendendo, eu vou compartilhando. Em momento nenhum eu quero me colocar como autoridade dentro do espiritismo, é muito mais uma troca, né? A ideia é essa. E no Instagram é a mesma coisa, assim, é a mesma proposta de me colocar também ali como alguém que está aprendendo constantemente e trocando ideia com todo mundo. E especialmente nesse momento onde está todo mundo ainda trancado, eu me vi nessa necessidade de fazer algo para a gente pensar em outras coisas, né? Para a gente vibrar diferente nesse momento tão desafiador. E sou recifense, estou morando em São Paulo há mais ou menos um ano e meio. E é isto. Então vocês terão duas nordestinas aqui, né? Exato. Acostume com o sotaque nessa hora, né? Que o sotaque vai falar mais alto. Real. Então, olha só, a proposta hoje da live ela vai ser dividida em dois momentos, porque é um tema que eu não domino, né? Racismo eu não sei nada, assim, eu sei muito pouco. E eu queria dar o lugar de fala, apesar de eu ser parda, né? Eu não sou branca, eu sou parda, mas eu queria dar o local de fala para quem realmente precisa falar. E no caso, né, a Priscila, tá? Então a live ela vai ser dividida em primeiro em lei de igualdade, como tá fixado aí, depois de racismo. Eu vou falar um pouquinho sobre lei de igualdade e aí depois a Priscila vai entrar para falar sobre racismo.
Vocês podem ficar à vontade para perguntar, para comentar, para se tornar a live bem interativa, tá bom? Então, é isso aí. Tem alguma coisa para falar, Priscila? Bora nessa. Bora nessa. Bem, eu vou começar e a Priscila aí do outro lado, ela vai ter a missão de acompanhar os comentários de vocês e porventura alguma pergunta. E no final a gente vai ler os comentários e vai ler as perguntas de vocês, tá bom? Bem, falar sobre lei de igualdade é falar de uma lei natural que existe no Livro dos Espíritos, tá? O Livro dos Espíritos é a primeira obra da codificação do Espiritismo. Allan Kardec reuniu as respostas, né? E todo aquele conteúdo que surgiu através das obras mediúnicas, das médiuns que ele começou a trabalhar, né? E reuniu neste livro que tem mais de 1000 perguntas. No livro terceiro, Allan Kardec começa a falar sobre as leis naturais. E uma das leis naturais, que vocês podem chamar a lei divina, né? É a lei de igualdade, tá? Então, essa primeira parte a gente vai falar sobre lei de igualdade, que é um assunto que acomete todos nós que estamos aqui na Terra. Primeiro, os espíritos começam a dizer que todos nós somos iguais perante a Deus. E ele fez as leis naturais para todos. Não quis saber, né? E como é que o espírito iria se manifestar. Se ele ia ser branco, se ele ia ser negro, se ele ia ser pardo, se ele ia ser amarelo, né? Ele não quer saber disso. Ele diz que todos nós somos iguais perante Deus e todos nós estamos regidos por essas leis divinas. E que Deus não concedeu nenhum tipo de privilégio, nenhum tipo de superioridade a ninguém. Todos nós temos a capacidade e a potencialidade de sermos bons e de sermos perfeitos e evoluirmos, tá bom? Aí, a maioria dos espíritas, eu vou falar dos espíritas, né? Porque eu não posso falar dos outros. Não é, né? Aí tem que ser honesto. A maioria dos espíritos usa essa frase, o livro dos espíritos, para acomodar. Para que falar sobre racismo? Porque todo mundo é igual. Sim, perante Deus, todos nós somos iguais. A gente não tem nenhuma dúvida sobre isso, que quando a gente morre, a gente vai lá para o plano espiritual e a gente vê que realmente não faz diferença de distinção nenhuma. Porém, será que nós somos iguais perante os homens aqui na vida da Terra? Né? Em contato uns com os outros? Se a gente não é, bem, então não dá para ser acomodado e colocar uma pedra sobre isso e deixar a coisa correr solta. É preciso que a gente se posicione quanto espíritas. Se existe uma diferença, né, e os espíritos eles deixam isso bem claro, se existe algum tipo de diferença entre os espíritos, está na diversidade da experiência que alcança e com a vontade com que procede através do livre-arbítrio. Eita, e agora? Se existe uma diferença entre nós, está na nossa evolução espiritual. Está naquilo que eu já alcancei e que o outro ainda não alcançou. Esse fato, né, de diferenças entre questão de evolução espiritual, isso não faz com que os espíritos superiores de alguma forma nos oprimam, né? Eles usem da opressão. Eles nos escravizem, tá? Mas faz com que esses espíritos mais adiantados nos ajudem na evolução. E os espíritos, eles são muito claros quando eles dizem assim, tudo no universo, ele funciona em regime de cooperação. Tudo que é ser vivo, né? Homem, animal, planta, eles trabalham em regime de cooperação. Até os maus cooperam com a gente, porque ajudam com que a gente desenvolva essas virtudes que ainda estão latentes em nós. E os espíritos superiores nos ajudam também da mesma forma, para que a gente evolua e para que a gente tenha eles como exemplo, tá bom? Então, cada um ele tem seu papel, cada um de nós. Eu, a Priscila, você que está assistindo aí na sua casa, a gente tem um papel útil a desempenhar. No nosso plano pessoal, na nossa sociedade, a gente tem algo útil a fazer a favor da gente, mas principalmente a favor dos outros. Vale lembrar também que o espírito que progrediu, ele nunca retrocede. Então, em questão de evolução espiritual, também a gente não tem como parar o progresso. A gente pode até estacionar, por teimosia nossa, porque é difícil evoluir, requer
disciplina, requer suor, às vezes requer lágrimas. A gente consegue até parar, mas se a gente permanece dessa forma estacionada, vai chegar um momento que a gente vai ser arrastado pelo progresso. Então a gente vai sofrer muito mais para se adaptar a uma nova realidade por teimosia nossa, tá? Então, se a gente progride, né, se a gente está nesse processo de evolução espiritual, a gente escolhe uma vida, né, através das reencarnações, em que uma vida, por exemplo, mais precária, mais humilde, que tenha expiações e provações, porque isso vai servir de ensinamento e de progresso para a gente, tá? Então, olha só, esse é outro ponto que eu quero tocar com vocês, porque a gente sabe das provas e expiações da vida, né? Por exemplo, a gente vai falar aqui sobre o racismo. Então, a gente vê que nós, espíritos, quando a gente reencarna numa situação que nos coloca, né, como oprimido, a gente tem um desafio para passar, né, Priscila? A gente tem algo que a gente precisa trabalhar na gente e sensibilizar as outras pessoas. Aí é comum alguns espíritas, porque eu vou falar do espiritismo, né? Então eu vou falar dos espíritas. Seria injusto eu falar dos católicos aqui, porque a gente está numa página do espírito. Então é comum os espíritas dizer assim, porque precisa passar. Porque ele vai sair muito melhor depois dessa. E cruza os braços, ó, e não tá nem aí. Né? Então, de novo, a gente precisa se posicionar e a gente precisa agir, tá? É muito fácil a gente ver um pobre na rua dizendo assim, não, ele que escolheu reencarnar assim, pobre, coitado, né? A gente necessita um dos outros, gente. A gente precisa sair dessa bolha de achar que o outro tá só, que a gente não precisa de ninguém. A gente precisa um dos outros. E para quê? Porque quando a gente vive em sociedade, a gente exercita a lei de caridade. Que é essa lei de caridade que está nos unindo, que está fazendo com que a gente se encontre, né? Que a gente resgate algo por causa da vida corrida, né? Do vucu-vucu, do dia a dia, a gente estava se perdendo, estava se afrouxando. Aí a gente vai falar sobre desigualdade social agora, né? Porque isso encerra uma parte da lei de igualdade e Allan Kardec começa a perguntar sobre as desigualdades sociais. E ele pergunta se as desigualdades sociais faz parte das leis naturais, faz parte da lei de igualdade, né? E os espíritos dizem, as desigualdades sociais não é uma lei da natureza. Deus não criou as desigualdades sociais. Até porque a desigualdade social foge do pressuposto do amor e da caridade. Né? Por que Deus ia criar uma pessoa rica, uma pessoa pobre? Uma pessoa para sofrer fome, discriminação por causa do gênero, né? Por causa da cor, da sua pele. Tá? A desigualdade social é obra do homem e não de Deus. A gente tem mania de colocar atributos humanos, atitudes humanas para atitudes divinas. Então a gente precisa separar. Deus é perfeição. Tudo aquilo que vai contra essa perfeição e contra essa moralização não pode vir de Deus. E essa desigualdade social que mata milhares de brasileiros todos os anos, e milhares de pessoas no mundo todo, todos os anos, ela vai desaparecer, né? Porque se a Terra vai chegar numa órbita mais elevada, não tem como a gente chegar lá com isso ainda, né? Então, vai desaparecer, vai, glória a Deus, né? Mas quando o egoísmo e o orgulho deixar de predominar. Então, para que isso desapareça, é necessário que a gente trabalhe dentro da gente o egoísmo, o orgulho, essa questão de se achar, a última Coca-Cola do deserto, né? De se achar o tal. É preciso que a gente trabalhe isso na gente, porque todo mundo quer viver um mundo melhor. Né? Todo mundo quer ter uma vida digna. A gente precisa ser honesto. A gente quer ter uma vida boa. A gente quer ter uma vida digna. A gente quer adoecer e ter um sistema de saúde que nos socorra. Né? Mas é preciso que a gente mude. Às vezes a gente quer que o outro mude, mas a gente não muda. A gente fica exigindo do outro coisa que a gente nem tem. Então vamos mudar, né, para a gente chegar lá. Só o espírito, olha só, a única diferença que tem na questão da evolução espiritual, né, de diferente. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende de posição social, né? E a gente vê isso claramente na nossa sociedade. Tem pessoas que são, né,
eu não tenho nem adjetivo para dizer, que estão lá top na sociedade. E tem pessoas incríveis que não estão tão no topo, né? E que têm uma vida mais simples, uma vida mais humilde, tá? E aí, para encerrar a minha fala, eu queria encerrar com a seguinte reflexão. O que é que acontece, né? O que é que acontece com esses espíritos que usam da sua superioridade social, dos seus privilégios sociais, da sua posição social para oprimir? O Allan Kardec usa a palavra opressão. Para oprimir os mais fracos. O que é que acontece com esses espíritos, né? Com esses homens, essas mulheres, ET, animais, né? É o que vocês quiserem catalogar aí. Os espíritos, eles falaram muito bonito, sabe, Priscila? Eu tomei a liberdade de resumir numa frase. A reencarnação existe para isso, né, amores? Né? Então, a reencarnação tá aí para isso. Para fazer com que esses espíritos eles caiam em si e tenham, através da reencarnação, a oportunidade de rever seus atos que foram praticados em vidas passadas. A reencarnação é isso, é essa finalidade, é fazer com que o espírito evolua. E os espíritos falam que são reencarnações de expiação. Vocês sabem qual é a diferença de expiação e provação? A expiação é quando você belisca e dói. Que você chora, que você chuta o pau da barraca, que você quer acabar o mundo. E provação é algo assim que belisca, mas você olha assim, né? Dá aquela tapinha assim e vai-te embora. Então, para essas pessoas que usam o seu estado social para oprimir, são garantidas, né? Expiações para quem abusa do poder. Como, por exemplo, né? Reencarnar em uma civilização mais selvagem, né? Em que ele vai ter a oportunidade ali de rever os seus conceitos e também de não mais oprimir, né? Mas buscar essa igualdade social que todos nós sonhamos. Então, da minha parte, era isso que eu falar, né? Muito lindo filosoficamente falando, né, Priscila? É lindo, todo mundo é lindo. igual. Ah, Maria, coisa linda. Né? Todo mundo é igual e não tem distinção. E você pode ser gay, pode ser lésbica, pode ser alienígena. Você pode ser quem você quiser. Ixi, ninguém tá nem aí. Os espíritos não estão nem aí. Mas e os encarnados, né, Priscila? Então agora é contigo. Pois é. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu acho que, para começar... Primeiro que você falou tudo, né? Você já não falei não. Pode parar. Não, você falou. Nem nada. Você falou o complemento, né? Ah, que, tá. Que é a lógica de toda a questão que a gente vai conversar hoje, é exatamente essa. E assim, acho que é importante a gente também deixar claro que não tem como a gente super explanar esse assunto em 15, 20 minutos, mas a minha proposta aqui é de trazer esse beliscãozinho, né? Essa beliscadinha para a gente realmente sair daqui se questionando, né? Não sair com certezas, não sair com conceitos formados, mas sair com questionamentos, para a gente começar a repensar nossos atos, nossas falas, nossos pensamentos, as coisas que a gente trouxe culturalmente desde a infância. Eu falo por mim, porque eu também tenho todas esses costumes, digamos assim, de criação, de infância, enfim, de tudo que a gente consumiu até hoje. E nesse momento, a gente está começando a falar sobre tudo isso, né? Então, acho que momento mais que oportuno para a gente começar a falar. Então, bora lá. Para a gente entender um pouquinho sobre racismo, a gente tem que entrar... Eu vou tirar um lado do fone aqui, porque eu fico agoniada. A gente tem que entrar um pouquinho na história do Brasil, né? Na origem do Brasil, né? E a nossa origem é escravocrata, né? A gente vem dessa coisa de ter trazido os negros para cá por justamente acreditar que o negro, né? Que a cultura negra, a cultura, não só os negros como os índios e outros povos eram inferiores
né? É uma coisa que se chama eurocentrismo, né? Os europeus acreditavam claramente que a cor deles era superior, que os genes deles eram melhores, que a saúde deles era implacável e que eles tinham muito mais chance de prosperar, né, intelectualmente, cientificamente. Então eles quiseram, né, eles acharam que eles eram topíssimos e quiseram realmente dominar o rolê inteiro, escravizando os nossos negros. Então, foram trazidos para cá e obrigados a trabalhar, né, sem nenhuma condição, trabalhar até a exaustão, trabalhar sob castigos, né, açoites e tudo mais. Toda essa coisa horrorosa que a gente já sabe, acredito que vocês já saibam disso, né, infelizmente. E chegou um momento que o Brasil foi pressionado pela Inglaterra a abolir essa escravatura, né, a abolir esse sistema. E não porque a Inglaterra era maravilhosa, boazinha, mas por questões econômicas, né? Por questões políticas, digamos assim. Porque o Brasil produzia açúcar com a mão de obra negra, né? Mão de obra escrava. Logo, essa produção era barata. Então, a Inglaterra estava produzindo o mesmo açúcar e vendendo mais caro. Logo, a Inglaterra estava em desvantagem. Enfim, para resumir, o Brasil realmente acabou cedendo, né? E aboliu a escravatura, mas não criou nenhuma política e não deu nenhum tipo de condição para que os escravos, as pessoas negras, conseguissem sobreviver nesse Brasil. E aí acontece que as pessoas vão residir em lugares onde ninguém mais quer. E aí se originam os famosos morros e as favelas, né? Justamente pela falta de condição dos negros. Pô, como é que eu vou trabalhar se tu não me dá trabalho? Como é que eu vou estudar se tu não me dá oportunidade? Como é que eu vou prosperar se eu não tenho nem o que comer? Né? É muito difícil, né? Todo mundo deve saber aí. Às vezes a gente passa, sei lá, a gente come de manhã, de meio-dia a gente já tá se acabando, porque não comeu. Imagina você passar o dia sem comer, né? E sem ter moradia, de fato. E aí é onde a gente começa a pensar no que a gente hoje chama de racismo estrutural, né? Que vem realmente dessa base do Brasil, né? Que começou por aí nessa época, né? E não só isso, nessa mesma época aconteceram várias leis, tipo, os negros não podiam se reunir na rua para jogar capoeira. Não podia. Os negros que estivessem na rua sem trabalhar seriam presos. Pô, como é que... Trabalhar onde? O que eu vou fazer? De que maneira eu vou me sustentar, né? Então, essas leis, elas eram feitas, mais uma vez, tendo em vista essa questão eurocêntrica, né? Privilegiando homens brancos e cristãos. E até hoje é assim, a gente ainda vive privilegiando essas pessoas com essas características. Então a gente vê que não mudou muita coisa. Assim, a gente acredita que... Muita gente fala isso, né? O Brasil não é um país racista, racismo não existe, a gente é tudo miscigenado. Mas o que a gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe, é que a própria miscigenação foi um plano para extinguir os negros. A ideia era que a cada geração, né, uma mulher preta que casa com um cara branco, a cada geração, os descendentes dessa mulher vão ficando mais brancos. E em um século, o objetivo era que em um século não existissem mais negros no Brasil, com esse projeto de miscigenação. Isso é uma das coisas mais... Acho que é uma das coisas mais absurdas que você encontra por aí. Justamente por essa ideia de que os negros eram selvagens, eram uma raça primitiva, eram menores, enfim. Toda essa questão que a gente já sabe, né? Que a gente já viu em algum lugar, já ouviu falar. E é isso, galera. A partir daí a gente consegue descortinar muitas coisas que a gente vem passando até hoje, né?
como, por exemplo, a questão dos costumes que a gente tem até hoje de fala, né? E dentro desse racismo estrutural, a gente vê muita coisa no nosso cotidiano que a gente mesmo solta sem querer, tipo, sempre tendo como base o termo negro como algo ruim, como algo pejorativo. Até no próprio dicionário. Não sei se vocês já pesquisaram no dicionário a definição de negro, né? Eu até anotei aqui, porque é isto, né, meninas? A gente tem que ter uma colinha. E aí, alguns dos termos quer dizer que negro é sombrio, é fúnebre, é triste, é infeliz, né? É uma bizarrice. Agora, imagina uma criança que nasce, que cresce e que vê esse conceito no dicionário, uma criança preta, como é que ela vai se sentir na sociedade? Como é que ela pode se sentir protegida, né? Como é que ela pode querer se identificar e ter orgulho de ser negra? Vendo no dicionário isso, essa definição. É complicado, é complicado. E aí a gente vem o pacote completo, né, de discriminação aí que a gente usa no nosso dia a dia, até sem saber, que é lista negra. A gente usa muito esse dizer. Ovelha negra, mercado negro, peste negra, humor negro, mas a inveja é branca, tá? Só para constar. Porque inveja branca é uma coisa assim, é tranquila, né? Não é uma coisa ruim, então a gente coloca o branco no meio para justamente dizer que tá tudo bem ter esse tipo de inveja, tá? Não tem problema. E outra reflexão que eu acho que é legal a gente falar, pelo menos é uma coisa que eu percebi, que é com relação à cor. A gente tem muito medo de se posicionar, se dizer negro, né? Eu sou preta, mas eu nem sempre me considerei preta. Eu nem sempre aceitei o meu cabelo cacheado. Foi um processo na minha vida até chegar esse momento de eu dizer, eu sou preta, o meu cabelo é cacheado. Eu alisei o meu cabelo, né? Eu relaxei meu cabelo com 11 anos. Justamente para tentar, né, naquela ideia de, mas o seu cabelo dá muito trabalho. É lindo, mas dá muito trabalho. Como se alisar o cabelo não fosse dar trabalho. Como se fazer chapinha, fazer escova não fosse dar trabalho, não fosse destruir o cabelo, né? Então, algumas coisas que eu pude perceber com relação a todas essas pequenas coisas da gente querer sempre negar a nossa origem, né? Negar o fato de sermos pretos, é que a gente muitas vezes usa os termos, eu sou moreninha, eu sou morena jambo. Tu já ouviu isso? Morena jambo? Eu Já, sou morena jambo. inclusive eu já falei, né? Porque eu sou parda, né? Minha avó, a mãe de Sim, painho, era negra. sim. Meu avô era branco, né? Então nasceu assim, uns brancos, uns negros, né? A miscigenação. Nasceu mais não negro, mais pardo. A mais Sim, próxima assim de ser negra seria minha tia, né? sim. Então, às vezes, quando eu pegava muito sol na praia, né, que queimava, eu dizia, olha, eu tô morena da cor de jambo. Coisa Pois que não é, existe, né? não Ou é existe. pardo, ou é negro, né? Ouso até dizer a você que pardo também é um desses dizeres que a gente criou aqui no Brasil. A gente tem uma paleta de cores negro, né? Do negro, assim, que vem do negro. Aí você é moreninho, você é mulatinha, você é pardo, você Cabocla, é né? escurinho, você é cabocla, que é até um negócio bonito, né? Um nome forte, cabocla. Né? A mistura do negro com o índio e tal. E na real, quando a gente parando para pensar direitinho, quando você conversa com uma pessoa que é branca, você dificilmente você vai ver uma pessoa branca dizer: pô, é porque eu sou assim branquinho amarelado. Eu sou um branquinho mais roseado assim, sabe? Um branco mais bege. Você nunca vê um branco falar desse jeito. Porque ele é branco e ponto final. Eu sou branco. Eu sou eurocêntrico. Eu sou dominante. Acabou.
Não tem branco rosado. Não tem branco queimadinho. Não tem branco avermelhado. É branco. E a gente que é preto, a gente fica procurando nuances na gente para dizer que a gente não é. Porque a gente não quer ser isso. Porque a gente sabe que é muito sofrimento, é muita dor admitir que eu sou. Eu preciso alisar o meu cabelo para conseguir uma vaga de trabalho como recepcionista. Como eu já conversei, aí tem as experiências de vida, né? Eu conversei com uma moça uma vez que ela era odontóloga, ela e o marido. E ela é preta. Ela é um pouquinho mais clara do que eu, mas ela é preta. Todos os traços dela entregam. O cabelo entregava, a ascendência entregava, tudo entregava. E aí ela, ai, teu cabelo é tão lindo, tão lindo. O meu também é cacheado. Só que eu aliso, porque senão eu perco a credibilidade com os meus clientes. Agora tu imagina o que é a pessoa ouvir isso. Isso eu tava na época da faculdade. E muitas vezes, e eu sou artista plástica, né? E muitas vezes eu ficava me perguntando o que é que vai ser do meu futuro? Para onde eu vou? Onde é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer? Porque eu sou preta, né? Já começa por aí. E artes é uma área aqui no Brasil extremamente elitizada. Se você for procurar materiais artísticos, ou da área que eu trabalho hoje, né, videomaker, fotógrafa, tudo isso, música, enfim, envolve equipamentos extremamente caros. Uma câmera hoje custa R$ 10.000. E se você for parar para pensar direitinho, quem é videomaker, quem é fotógrafo? Não sei se você já conhece, se vocês têm amigos fotógrafos ou videomakers. A maioria são homens e são brancos, né? É uma área dominada por essas pessoas. É mais difícil ainda. Priscila, isso aí que tu falou, lembrou, só abrindo um parênteses aqui bem Sim. rapidinho, de uma live que eu vi com uma amiga minha, que o nome dela é Yasmin, né, do feminismo, que ela disse assim, Sim. que ela também trabalha com fotografia e ela queria ser editora, né? E Sim. os aparelhos de fotografia são pesados, né? Então ela se viu sofrendo a discriminação pelo fato dela querer lidar com isso e ser mulher. Sim. Sim. Então Muito. imagina você ser, e ela é branca, você ser Pois é. mulher, negra, no meio de uma comunidade elitizada, né? Exatamente. No meio de uma comunidade cis, dominante, branca, eurocêntrica, né? Então você vê uma cortina de dificuldades, mas que a gente vai atravessando, né? Porque não tem outra coisa para fazer. A gente precisa atravessar. A gente precisa aprender a lidar com isso no dia a dia, sabendo que o plano de regeneração já é meu, gente. Já é meu. Já tô nele, já herdei, a regeneração já tá aqui, já tá rolando. Então, eu acho que, voltando para essa questão do que a gente estava falando da cor, né? O branco, ele não precisa se justificar em momento algum. E enquanto nós, pretos, precisamos o tempo inteiro estar nos justificando para poder estar inseridos naqueles locais. E é engraçado essa questão do branco e do preto, que eu estava até vendo isso hoje, que aqui no Brasil a gente tem essa paleta de cores que eu falei, né? Para dizer que você tem algum parente preto, mesmo que você não aparente, né? Que o seu biotipo seja diferente, né? E nos Estados Unidos não. Quando um brasileiro vai daqui para lá, a primeira coisa que acontece é ele perceber lá que ele é preto, que ele é latino. E lá, na verdade, a gente não é ninguém, né? A gente não é cidadão. Quando você está em outro país, você perdeu a tua cidadania. E aí vem o baque, né? Porque a gente começa a perceber a importância de quem a gente é aqui no país, como cidadãos, e do que a gente fez com outras pessoas com relação à cor. Lá não tem isso. Nos Estados Unidos, ou você é preto, ou você é branco. Se você for galego, no cabelo loiro, e seu avô é preto, você já é preto. Acabou. Não tem o que fazer. Você já entrou na faixa. Você já é preto. Já está dentro da galera. E você vai ser discriminado por isso.
né? Diferente daqui do Brasil, que a gente tem toda essa situação de negação, justamente. Aí a gente entra em outro ponto aí bem interessante de levantar do medo dos brancos serem equiparados com os pretos, né? Os brancos, eles têm muito medo de estarem nos mesmos lugares que os pretos. Tipo, quantas vezes eu fui no shopping e tinham pessoas brancas lá me olhando estranho. Tipo, como assim essa pessoa está frequentando um lugar que somente eu frequento, uma loja que somente eu frequento? Já fui seguida em loja de perfume. Já fui seguida em loja de roupa. Já fui seguida em mercado. E o mais triste de tudo, Aninha, é que a gente é seguido por pessoas pretas. Elas aprendem a fazer isso. Elas aprendem a discriminar elas próprias. Né? É complicado. E restaurante, já tive várias experiências negativas no Rio de Janeiro, em Salvador, em Recife, na própria Recife, né, que é preta também. Tive inúmeras experiências negativas com relação a entrar no estabelecimento com a minha esposa, que é lida como branca, né, pela sociedade, e não ser atendida. Simplesmente levantar a mão, ficar com a mão assim, um tempão, a pessoa passar por mim, volta, vai, volta. Aí eu abaixo. Aí eu já começo a fazer a minha poker face, né? Já começo a fazer os meus ares de riso e já entendi o que aconteceu. Né? Que a pessoa realmente ela não vai me atender. Aí Jéssica faz assim, vem. E realmente é uma situação Você é casada com uma branca, então, é isso, com né? uma branca. Isso. Pelo menos ela é socialmente lida como branca. E, e aí a gente vê essa diferença no trato, né? Com as pessoas. Muitas vezes as pessoas acham que é ela que é a fotógrafa, porque às vezes a gente vai trabalhar junto. Então as pessoas dizem, é você que é a fotógrafa, é você que faz o vídeo, e eu fico lá só assim, ó, esperando a hora da pessoa se tocar, cair por terra, cair em si, né? E, e é isso, gente. É uma vida que a gente precisa aprender literalmente a passar por cima. A passar por cima. E que bom que a gente está conversando sobre isso agora, né? Que bom que a gente está começando a despertar para essas questões, porque como você mesma falou, a gente é igual. Não adianta a gente querer brincar de eu sou melhor, eu sou dominante, eu vou dominar você. Não parece um negócio assim de infância, jardim de infância? Só que é complicado, né? Fazer esse jardim de infância quando a gente envolve povos, culturas, vidas, né? Quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram estupradas, quantas pessoas estão morrendo na pandemia por serem pretas, quantas pessoas estão sem acesso à saúde, ao básico, né? A lavar as mãos. É complicado, é complicado. Como eu te falei, né? Eu tive o Covid e eu, embora seja preta, posso me considerar uma pessoa extremamente privilegiada. Tenho um plano de saúde, tenho um alimento, tenho onde morar. E o meu caso foi bem difícil de diagnosticar. Eu tive dinheiro para pagar os testes, tem pessoas que não têm. Os testes falharam, então passei por 4 médicos. Agora, imagina essa situação com uma pessoa que vive, né, numa situação completamente diferente. Uma pessoa que vive na favela, uma pessoa que vive no morro, né? Eu acho que é complicado. Eu acho É o que preço a gente que precisa. é o preço que a gente vai pagar pela desigualdade social, né, do nosso país. Exatamente. E a gente precisa estar atento a isso, porque como você mesma falou, se a gente não se posiciona, estando num plano de provas e expiações, a gente já está automaticamente fazendo mal. A gente está abrindo portas para que a desigualdade aconteça de fato, né? A gente está endossando a discriminação. Quando a gente não pensa nisso, quando a gente não se propõe a pensar nisso, a gente automaticamente entra, né, está de acordo com tudo que está sendo feito e tudo que está sendo dito. E é isso, gente. Estou encerrando por aqui. Espero que tenha Priscila, sido um pouquinho esclarecedor para vocês. deixa eu ler aqui um comentário do Jenny.
O interessante é que a gente consegue e tem a liberdade de falar sobre assuntos importantes assim. E tendo o lado espiritual, mas sabendo o lado material também pesa nessas discussões, com certeza, né? Filosoficamente, você abre o livro dos espíritos e todo mundo é igual, pô. Então, o racismo não existe, né? Feminicídio não existe, já que é todo mundo igual. Sim, a gente está falando de igualdade nas leis divinas, mas a gente sabe que as nossas leis humanas não são as leis divinas, né? As nossas relações sociais ainda não são pautadas em cima dessas leis divinas. Então, Exato. não adianta o espírita querer botar o livro dos espíritos debaixo do braço e, sabe, o espiritismo é progresso. A gente tem que colocar o livro dos espíritos no coração, né? Não embaixo do É isso braço. aí. Aí teve uma colega aqui que colocou assim: você já parou para pensar o quanto essas pessoas são problemáticas? Cada um dá o que tem. As pessoas sabem o que é errado, mas a cabeça delas é pequena, né? Seja você, levanta a cabeça e faça o seu melhor, né? Então, Adriana, eu vou orientar você a quando a gente encerrar, você volta a assistir a live, porque eu comecei dando o embasamento do Espiritismo sobre isso, falando sobre lei de igualdade, tá? Priscila, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Tu falou que tu já sofreu, né, discriminação por causa da tua cor no teu meio social. Mas tu já sofreu algo do tipo no centro espírita? No meio espírita, porque a gente tem que ser honesto. Você vai para o centro Sim. espírita, dificilmente tu vê um negro, né? A gente vê dos grandes divulgadores do espiritismo, a gente tem Raul Teixeira, que é negro. Sim, sim. Você olha para os eventos espíritas, raramente você vê uma mulher, que dirá de um negro, né? Exato. Então, Quem querendo dirá ou negro não, lésbico? Negra lésbica. é praticamente um unicórnio, né? A gente não vê. Exato. Então, eu gostaria de saber, assim, se você já sofreu algum tipo de discriminação, como é que foi seu acolhimento no espiritismo ou no centro espírita que você trabalha, por acaso? Então, e essa história é interessante, assim. Eu fui católica, né? Eu cresci no catolicismo, fui crismada, fui batizada, fiz todas essas coisas aí. E até que chegou um momento que não deu para mim, porque, infelizmente, eu não tinha. Alguém apareceu ali. É meu filho. Ai, meu Deus, coisa fofa. Eu não tinha mais as respostas para as perguntas que estavam ali latentes em mim, né? Então eu fui procurar outras coisas e cheguei até o espiritismo. E no catolicismo, sim, eu presenciei muita coisa, muita fala negativa com relação à sexualidade de outras pessoas, né? A não aceitação, principalmente porque nessa época o Papa ainda era Bento, e Bento era extremamente conservador. Ele era o conservadorismo, o eurocentrismo em pessoa era esse homem. Então, inclusive ele foi uma das pessoas que endossou a fala de proibição de camisinha, como se isso fosse proibir as pessoas de fazerem sexo. É muita ingenuidade, eu acho. Mas enfim, deixa quieto. Saí do catolicismo pela questão de tantos questionamentos Pode e falar. fui entrando no espiritismo e fiquei fascinada com todas as respostas que eu encontrei e encontro até hoje, né? Cada dia a gente vai encontrando mais coisas que a gente não havia percebido e fui muito bem acolhida. Já começa por aí, porque eu fui levada para o centro espírita por um grande amigo meu que é preto. Então, assim, e em momento nenhum eu precisei dizer a ele que eu era lésbica. Inclusive, quando eu fui falar, ele disse, oxi, até parece que eu não sabia disso. Grande novidade. Tipo, como assim? Não tem nada, tá ligado? Não é como você ser hétero. É como você, sei lá, gostar de amarelo. É normal, é tranquilo, é tudo bem. E essa casa espírita, que é a casa do meu coração, que é o Centro Espírita Morada do Sol, lá de Recife,
me acolheu e me acolhe até hoje muito bem. Não importa quanta merda eu faça, desculpa, não sei nem se pode falar isso aqui, essa palavra. Mas enfim, não importa quantas coisas ruins eu faça, quantos erros eu cometa, eles são muito solícitos, eles são incríveis. É claro que a gente não deve confundir uma casa e as intenções da casa com a fala de uma ou outra pessoa que aparecem nessa casa. Porque os seres humanos são os seres humanos, né, gente? A gente está em constante evolução e para evoluir a gente vai errar muito. A gente vai falar muita besteira, a gente vai fazer muita besteira, até a gente se dar conta, né? Leia-se, vide, né, o que tá acontecendo no Brasil atualmente, né? Esse momento de ver e colher o que semeamos, né? Infelizmente. Mas a minha história no Espiritismo é incrível, é libertadora, porque eu me senti em casa e fui muito acolhida, tanto como preta quanto como lésbica. Em momento nenhum, ninguém nunca falou nada para mim, sempre fui com minha esposa, nunca teve nada, nunca teve estresse. E é isso, eu acho que é fraternidade, né? Fraternidade espírita. A gente precisa colocar isso para frente. O que não rola, o que eu percebo que ainda não rola no meio espírita é justamente essas discussões que estão começando a acontecer agora. Que precisam acontecer agora, né? Porque a gente tá realmente... Parece que a gente botou uma lupa em tudo que é ruim que está acontecendo agora nesse momento de pandemia. E a gente está extremamente à flor da pele com todas as questões, com todas as mortes, com tudo que tem acontecido. Então, não é à toa esses movimentos estarem acontecendo agora, né? No meio de uma pandemia, a gente vê os norte-americanos fazendo aquelas manifestações. Aquilo ali não é porque aconteceu agora. Imagina tantos anos que aquela população negra não sofria na mão do racismo, né? Exato. Dessa supremacia. Então, foi uma gota d'água que fez com que não, isso tem que acabar. Não dá para mais ser assim. E Allan Kardec, ele tem uma frase muito sensata que diz que é necessário que a gente chegue no pior, né? Para as mudanças acontecerem. Para as mudanças de fato acontecerem. Então, a reflexão que a gente traz para que a gente, se nós somos espíritas, ou colocando a lupa, né? Se nós somos cristãos, como é que está sendo a minha postura perante o outro? Será que a gente está acolhendo? Será que a gente está dando oportunidade? Será que a gente está ouvindo? Será que a gente está vendo um ser humano, além das características físicas, né, que eles estão nos apresentando? É um momento, porque o espiritismo é progresso, gente. Né? É isso aqui que a gente está fazendo hoje, é sentar e conversar, não é querer abafar as coisas, né? Achar que, porque o espiritismo não pode falar sobre isso, mas o espiritismo fala. Há mais de 150 anos, desde a publicação do Livro dos Espíritos, que se fala sobre isso, né? Já trouxe a Yasmin aqui que falou sobre feminismo, uma live muito boa que eu fiz com ela também. Espiritismo é progresso, gente, a gente precisa falar sobre isso, porque tem coisas que já deveriam ser muito óbvias para nós espíritas, que é necessário que a gente esteja falando óbvio, né? Porque ainda as pessoas ainda não internalizaram. E quando a gente não internaliza, quando a gente age de forma contrária ao que o Espiritismo nos propõe, ou até mesmo o cristianismo, né, falando do Cristo, vale a pena a gente estudar, vale a pena a gente rever, vale a pena a gente analisar, vale a pena a gente ter senso crítico com a gente mesmo, para a gente poder fazer diferente, né? A Pri falou que foi muito bem acolhida, né, no Centro Espírita, lá em Recife. Eu nunca sofri nada do tipo, né? Então, mas eu tenho amigas minhas, não por causa da cor, mas por causa da preferência sexual, né? Que são lésbicas, e tem um amigo que ele é gay, que eles sofreram uma discriminação dentro do próprio centro espírita. O pior, as pessoas usam o espiritismo para discriminar, né? Então, é tipo assim, você só pode trabalhar nisso aqui. Nisso aqui eu deixo, naquilo ali não. Qual é a justificativa isso? Qual é o embasamento? Aí pego um trecho de uma obra, né? Porque foi de uma pessoa muito, muito assim, entendedora do espírito, está certo. E o crivo da razão? E o nosso senso crítico? Cadê? Cade, né? Allan Kardec
Ele parava para pensar, gente, ele não aceitava qualquer coisa, né? E quando aquilo que ele acreditava era estava por baixo de uma conduta moral, ele seguia a conduta moral, tá? Então, eu espero que a gente tenha estudado, né, tenha entendido sobre isso. E toda vez que a gente for precisar falar sobre isso, a gente vai estar falando sobre isso, tá? A gente vai estar trazendo temas assim. A gente começou a estudar leis naturais, então se acostume que os temas vão ser assim. Aqui, isso aqui é uma tribuna, né? A gente está aqui para discutir, tá? Priscila, quer falar mais alguma coisa? Falta 9 minutinhos. Você quer falar assim, por exemplo, onde é que a gente pode estudar sobre isso? Onde a gente pode ler? Onde a gente pode se informar? Adoro referências. Vê, eu acho complicado passar por aqui para vocês, mas eu vou te passar, Aninha, uma lista imensa, tanto de podcast, quanto de canal no YouTube, filmes na Netflix, para poder o pessoal assistir, pesquisar, refletir, ouvir, né? Tem uma mídia diferente para cada gosto, né? Livros, enfim, para que as pessoas realmente comecem a estudar sobre esse assunto, pesquisar, né? Como diria, tem a famosa frase de Angela Davis, né? Não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Isso aí. Isso é o que é mais importante de tudo. E Então, se eu a acho que gente nesse momento, for. Se a gente for fazer só um adendo, enquanto sim, tá, para não perder, não esquecer, fazendo um paralelo ao sim, que ela falou que Kardec dizia, não basta a gente não fazer o mal, é necessário que a gente faça o bem. Quando, exatamente, quando a gente fecha os olhos sobre o que está acontecendo ao nosso redor, a gente está sendo negligente e irresponsável com aquilo que a gente professa, né? Com a fé que a gente se diz ter. Então, era mais ou menos, tu falou, eu lembrei. é a mesma coisa, né? É exatamente a mesma coisa. Quando a gente não se posiciona, a gente dá margem para que injustiças aconteçam, né? É a mesma coisa de você. É uma discussão muito recente também. Você, principalmente agora que está todo mundo trancafiado, você ouvir uma discussão rolando, né? Uma briga de casal, uma briga muito feia, e você não chamar a polícia, sendo que você poderia fazer isso, a gente precisa se meter sim. Às vezes as pessoas estão em situações de vulnerabilidade real e não conseguem pedir socorro, porque não é tão simples assim eu simplesmente chegar e dizer, poxa, Aninha, minha esposa me bateu hoje, me ajuda. Não é assim, né? Não é tão simples assim. E se você vê, se você percebe sinais naquela pessoa, você pode sim se posicionar, você pode sim fazer, ou pelo menos tentar fazer alguma coisa, né? Não custa nada a gente tentar sair da inércia, né? Sair dessa bolha onde a gente está. E é isso, galera. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto com vocês e que a gente possa levar essa reflexão e o interesse daqui para frente, né? Para a gente realmente nos, nos colocar como verdadeiros espíritas, né? Como pessoas que estão dispostas a rever as suas más inclinações, a melhorar todos os dias. Isso aí. Então, Priscila, obrigada por você ter aceitado, né, o convite para que a gente estivesse aqui hoje realizando essa live. Eu queria agradecer a todos nós que assistiram. A live vai ficar salva no IGTV, então depois que a Priscila sair, que ela passar as referências, eu vou colocar lá na descrição para a gente ler, para a gente ouvir, para a gente se informar, tá bom? Então, eu queria deixar um abraço para vocês, um abraço, Pri. Eu espero que você fique Abraço, bem aí em Recife. E qualquer valeu. coisa, gente, a gente tá aí no Insta. Só para lembrar que próxima segunda-feira, né? Segunda-feira, estaremos com mais uma live compartilhada para falar sobre coragem de mudar. A gente falou sobre racismo, agora vamos falar sobre o que é que a gente precisa para mudar, tá bom? Um beijo, Pri. A gente se vê já já. Tchau, gente. Boa Beijão. noite. Boa noite E a todos. até a próxima. Tchau, Pri. Tchau, tchau.